Então, gente, a aula de hoje a gente vai falar sobre variáveis, tá? Como classificá-las. E parece uma coisa simples, né? Mas toda vez que a gente faz uma pesquisa com coleta de dados, né, esses dados vão variar de uma observação para outra. Então, como a gente está em pesquisa aplicada à medicina, né, os exemplos que eu vou citar vão ser com né, trabalhos mais clínicos. E a gente precisa saber classificar bem essas variáveis, porque a forma como a gente vai fazer nossa análise estatística depende muito da forma como, né, nós estamos utilizando nossas variáveis. Então, só para fazer um background rápido aqui para vocês, nós temos, né, a população de estudo que vocês querem fazer. Então, vamos supor que eu queira fazer um estudo em pacientes portadores de leucemia aguda. Por exemplo, leucemia mieloide aguda. Então, tem uma população de estudo. A gente vai falar um pouco melhor desse conceito na aula de amostragem, mas quem é a população desse meu estudo teórico? Pacientes portadores de LMA. Na prática, no mundo ideal, né, então nós representamos normalmente a população com a letra N maiúscula, dizendo que é a população de interesse do meu estudo. Na prática, né, por mais que eu queira, por mais que fosse legal, raramente eu consigo estudar toda a minha população do estudo, eu não consigo acessá-la, eu não consigo buscá-la na sua integralidade. Né? Eu digo raramente, eventualmente, dependendo do que você colocou, é possível, mas no global, né? Vamos dar um exemplo aí, né? Se é um ano que vocês têm para estudar um pouco do que é metodologia científica, pesquisa aplicada à medicina, é 2020/2021, porque a Covid é uma coisa que ninguém conhecia até dezembro de 2020, desculpa, 2019, e a partir disso foi vindo trabalho in vitro, estudo, etc, etc. Então, tudo que vocês estão estudando em medicina baseada em evidência, pesquisa aplicada à medicina, se você for atrás de fazer uma retrospectiva da Covid-19, vocês vão encontrar. Né? Então, isso é importante. Como eu não consigo estudar normalmente a minha população de interesse na sua integralidade, inclusive eu nem sei o tamanho dela, porque eu não consigo dizer um exemplo prático. Quantos pacientes com LMA tem no planeta Terra? Eu não tenho essa informação. Tem pacientes, inclusive, com leucemia mieloide aguda, nem diagnóstico tem, nem sabe que tem. Então, eu não consigo ter essa informação. Eu vou pegar um pedaço dessa população, que é o que eu chamo de amostra, geralmente representada pela letra N minúscula. Tá? Então, vou acabar estudando pedaços da população que nós chamamos de amostra. Né? E aí existe toda uma técnica de como eu escolho isso, ou como é melhor escolher isso, que é a amostragem. E já fica aqui um conceito, só nesse desenho ceboso, para vocês, que uma das coisas mais importantes em estatística, em análise estatística, em fazer considerações para a população de interesse, obviamente, é o tamanho da amostra. Se eu pego uma amostra muito pequena, muitas vezes o que eu consigo encontrar ou não encontrar, eu não consigo extrapolar muito para a minha população de interesse, porque a amostra ela é muito pequena. Mas se eu aumento a amostra, né, com mais eu aumento o tamanho dessa amostra, vamos supor que eu faço a segunda amostra agora aqui. Então, vou chamar aqui de N1. Eu nem me lembro mais qual que eu botei, mas acho que foi essa. Está aqui, N1. Se eu pegar agora uma segunda amostra, bem maior, e for estudar a mesma coisa nessa amostra, eu vou chamar a amostra 2 aqui, com certeza essa amostra 2, por ela ser maior, ela vai me permitir enxergar, ou pelo menos o que eu encontrar, está mais perto da verdade. Perfeito? Então, o tamanho da amostra por si só é um dos maiores preditores e um dos maiores ferramentas que o pesquisador tem para poder fazer considerações estatísticas. É óbvio que todo trabalho alguém está pagando por isso e todo trabalho tem um tempo. Então, muitas vezes essa amostra ela é calculada, né, se faz um cálculo do tamanho amostral mínimo,
necessário para você mostrar em alguns trabalhos, claro, principalmente quando é trabalhos clínicos, por isso que aqui a gente não vai falar também, claro, mas os meus exemplos vão ser sempre de ensaios clínicos, na sua maioria, porque são pesquisas de intervenção clínica, né? Você consegue utilizar um tamanho de amostra para pelo menos tentar atingir aquele mínimo que você tem expectativa de que seu tratamento ou sua abordagem vai oferecer de diferença, porque na verdade quando você vai para um trabalho de intervenção de qualquer natureza, você já tem digamos assim, um pré-conhecimento do efeito da droga, do tratamento, etc., baseado na sua revisão de literatura. Então, o planejamento de uma pesquisa ele passa por essas etapas. Mas percebam, né, o desenho deixa bem claro, né, com a amostra nada mais é do que um subconjunto da população. E aí, quanto maior esse subconjunto da população, mais fácil de você enxergar e acertar a real verdade sobre aquilo que você está estudando, né? Lembrando que estatística é uma ciência que lida com probabilidades. E está é um passo importante em qualquer trabalho clínico que a gente for estudar. Se não for um trabalho meramente. Por quê? Porque a gente, no final, nunca vai dar 100% de certeza de nada. A gente vai dar uma certeza, uma probabilidade daquilo que a gente tá achando, daquele achado ser verdade. E aí cabe ao leitor decidir, né, se aquilo que você está dizendo que é verdade, realmente vale a pena ser encarada com verdade através de uma probabilidade, que é conhecida no global como p-valor. Vocês vão ter aula aí ainda sobre isso, né? Então, p-valor nada mais é do que uma probabilidade de alguma coisa ser verdade, e aí, a depender do valor desse p-valor, se for baixo o suficiente que você acredite que a probabilidade daquilo ser ao acaso é muito baixa, na verdade o p-valor é o inverso, né? Ele reflete a probabilidade do achado que você encontrar ele ser ao acaso. Se isso for muito baixa, você aceita que o que você encontrou é verdade. Então, só para vocês terem uma ideia. O fato é que quando eu escolho uma amostra, aí eu vou definir quem vai entrar no meu estudo, né? Então, vou escolher um pedaço. Então, eu vou passar nos critérios de inclusão do meu estudo. E os critérios de exclusão. Ou seja, eu vou escolher os pacientes que vão entrar baseado em critérios bem definidos do meu protocolo. Então, para eu dizer, por exemplo, e isso é importante, porque às vezes para você comparar estudos, né, você tem que ver se os critérios de inclusão e de exclusão eles foram similares. Então, eu estou chamando alguém com LMA baseado em quê? Baseado só no mielograma? Baseado no mielograma com a genética? Baseado só no sintoma? Baseado... Então, todo mundo que entra no meu estudo, ele tem que ter um mínimo de homogeneidade antes de eu começar a estudar, porque é aquilo mínimo para dizer que aquele paciente é elegível para participar do meu estudo. Então, por exemplo, critérios de inclusão: paciente maior que 18 anos, com mielograma mostrando mais de 20% de blastos de origem mieloide. Então, todo mundo que entrar aí vai ter isso, porque isso é o critério mínimo que eu estou colocando. Eu posso até pegar alguém com LMA, mas que é uma criança. Ela já não entra no meu estudo. Porque, obviamente, toda vez que eu faço um critério de inclusão, por definição, o oposto daquilo é um critério de exclusão. Ele não vai entrar no meu estudo, né? E eu posso ainda acrescentar outros critérios de exclusão a mais. Aí eu posso, depois de fazer esse critério de inclusão, olhar e dizer, não, mas eu vou excluir também todo mundo que não pode receber, que tem a função renal, e aí a gente vai trabalhar isso. Mas, a partir do momento que você inicia o estudo, você vai coletar dessa galera os dados que você quer, que podem ser dados clínicos, epidemiológicos, demográficos, resultado de exame, resultado de DNA, enfim. E esses dados partem do pressuposto que cada paciente, que é uma observação, né? Então a gente vai chamar cada paciente também aqui de uma observação. Esses dados vão variar. Então, o primeiro paciente ele vai ter uma idade, embora eu coloquei que a idade vai ser acima de 18, ele pode ter 30, pode ter 40, ele pode ter 50, ele pode ter 60, e assim sucessivamente. O outro paciente vai ter 30,
um paciente pode ter um sexo, ele pode ser masculino, ele pode ser feminino. Então, esses dados eles vão variar. Então, é isso que nós chamamos de variáveis. É aquilo que eu coleto do meu estudo que varia de uma observação para outra. Perfeito? Porque as pessoas, não só as pessoas, as amostras, etc., elas não são homogêneas. Então, é isso que a gente tem que saber, aprender a classificar na aula de hoje, quando pega um trabalho, né? Quais os tipos de variáveis que nós temos. E aí, na prática, as variáveis elas são divididas em dois grandes grupos. Na verdade, tem um terceiro que eu vou falar, mas nós podemos ter a variável, ela pode ser dividida em variáveis ditas numéricas. Ok? É um tipo de variável. Ela pode ser dividida numa variável dita categórica. E existe um tipo de variável aqui muito comum em trabalho de saúde, que é uma variável chamada mista. Perfeito? Então, essa primeira classificação é muito simplória. Né? Uma variável numérica, uma variável categórica e uma variável mista. Uma variável numérica, por definição, gente, é tudo aquilo que eu consigo atribuir um valor matemático. Ela vai ter um número, mas esse número ele tem um valor matemático. Eu consigo fazer conta com ele. E essa conta é uma conta que tem respaldo na matemática. Eu vou só pedir licença aqui a vocês para fechar o meu vídeo um pouquinho, só para a conexão ficar um pouco melhor. Daqui a pouco eu ligo novamente. Tá? Ela tem valor matemático. Então, se eu pegar uma variável numérica que eu tenho no banco de dados 20 e somar com 20, o 40 é 40 de verdade. Tá? Não é meramente uma codificação, como a gente vai falar. Uma variável categórica é aquela variável que, na verdade, é uma categoria. Certo? Ela é um nome, ela é uma palavra, ela é uma classificação, ela não é um número. Então, por exemplo, sexo, masculino ou feminino. Essa é uma categoria. Ou o indivíduo está no sexo masculino, ou o indivíduo está no sexo feminino, considerando o sexo genético, sexo biológico. Tabagista. Sim ou não? Ou o paciente é tabagista, ou o paciente não é tabagista. Né? Não tem um número nisso. Né? Ele é classificado. A gente classifica as pessoas, a gente categoriza, né, as pessoas em determinadas categorias. Eu posso até, para usar no software estatístico, como vocês vão ver, codificá-las, porque muitas vezes o software estatístico, dependendo do software que você vai usar, ele não entende bem a palavra, tá certo? Ele entende mais os números de codificação, mas essa codificação ela não tem valor matemático, é meramente para o software estatístico entender que aquilo. Então, por exemplo, eu posso, na minha planilha de dados, colocar que os indivíduos do sexo biológico masculino vão ser representados por 0 e os indivíduos do sexo biológico feminino vão ser representados pelo número 1. E aí, quando eu pegar um paciente, se ele for masculino, eu boto 0, se ele for feminino, eu boto 1, mas aquilo ali não tem valor matemático. Você vai, obviamente, deixar claro isso na hora de fazer a análise, que não tem valor matemático, é meramente uma codificação. O que tem valor é o significado daquilo. Né? Que 0 significa uma categoria e 1 significa outra categoria. Perfeito? E a mista eu falo no final, porque existe um componente dela que é numérico, e existe um componente dela que é categórico. Alguma dúvida? Se ninguém tiver, pode gritar, não, que é para eu saber que eu estou falando para alguém. Por enquanto não, professor, tranquilo. Não, professor, Maravilha. Esse negócio de aula virtual, eu não acho nem eu prefiro a sala de aula sempre, não vou negar,
Mas até que depois de um ano eu me adaptei. O negócio é que a gente não vê a cara das pessoas, né? Aí eu, particularmente, eu minimizo o vídeo, senão me distrai. Eu sou meio hiperativo, meio, né? Aquela coisa, se eu começo a ver a cara das pessoas, eu fico. Dependendo, tem gente que está numa sala que tem uma decoração bonita, tem gente que é bonita, tem gente que tá dormindo, aí você fica distraído e se distrai na aula, eu faço logo, minimizo tudo. Bom, então, pegando agora uma variável que ela é numérica, ela pode ser subdividida. Então, considerando aqui, não, é melhor a fininha, sempre fica uma variável numérica. Ela pode ser dividida em dois grupos. Às vezes é importante saber isso, às vezes não, porque depende do que você vai estudar, né? Uma variável numérica, ela pode ser chamada de contínua. O que é uma variável numérica contínua? É aquela variável que ela admite valores decimais. Ou seja, ela admite qualquer valor. E isso, pessoal, é uma característica da variável. Isso não é porque você quer, é uma característica da variável. Então, por exemplo, numa variável numérica contínua, idade. Idade nada mais é do que tempo, né? A gente é tempo de vida, mas é idade. A gente chama de idade. Então, a idade, eu posso dizer que uma pessoa tem 20 anos, 20,1 anos, 20 anos,5. Ela admite um valor quebrado. E outra coisa, se eu for quebrar, né, eu posso dizer que uma pessoa tem 20,55 anos. Né? A natureza da variável idade, como a maioria dos números, ela permite que você quebre, né, em decimais. E isso é real. Quer dizer, a capacidade que a gente tem, a precisão que a gente tem de aferir vai variar a depender do nosso instrumento de aferição, mas a natureza da variável permite que você afira ela em diversas escalas decimais. Então, a idade eu posso medir em dias, em meses, em anos, em horas, em semanas, em minutos. Se você estiver trabalhando com recém-nascido, você vai ter minutos de vida, às vezes. Né? Se dependendo do seu objetivo é estudar o sei lá, o tempo entre nascimento e vou inventar, primeira evacuação. Um exemplo aqui, bem idiota, eu não sou neonatologista, mas só para... É em minutos, às vezes, isso que você vai estudar. Né? Você pode até, por uma questão de facilidade, limitar, por exemplo, a uma casa decimal, porque né, todo trabalho ele tem dois objetivos. Ele tem que, né, um dos objetivos é ele ser útil. Então, quando você também bota muita coisa decimal, né, a informação, às vezes, ela é inútil. Né? Qual a diferença para um tempo de vida de 1,5 minuto para 1,56,777? Nenhuma. Aliás, 56 eu arredondaria, mas 1,547777777. Nenhuma. Então, na verdade, a forma como você vai registrar é sua e você, como pesquisador, vai definir, mas a natureza do que você está estudando, ela não muda. Né? A idade é uma variável numérica, é um número, é um tempo. Tempo é um número, é um valor numérico, que você vai, obviamente, definir o que você vai estudar. Outro exemplo, peso. Outro exemplo, dosagem de hemoglobina. Outro exemplo, glicemia. Um indivíduo pode ter uma glicemia de 104 miligramas por decilitro, 104,1, 104,2. Pode. Agora, óbvio, você vai enxergar na precisão que você consegue enxergar e que faz sentido enxergar. Né? Às vezes a diferença decimal da glicemia não é relevante, então você não vai colocar, mas ela pode, ela existe. Tá? Entre uma glicemia de 104 e uma glicemia de 105, você tem uma infinidade de glicemias que existem ali, mas que, na verdade, a precisão de mensuração ela é limitada. Perfeito? Eu sempre costumo até perguntar aqui, deixa eu chamar alguém que possa ser voluntário aqui,
Cadê a lista de vocês, Jesus Cristo? Espera aí, deixa eu achar. Eu sempre faço essa mesma pergunta toda a aula. Deixa eu chamar alguém aqui. Mirela, você consegue ligar o microfone? Oi, professor. Bom dia, Mirela. Bom dia. Que horas são agora, Mirela? 10h41. Pronto. Já está errado sua resposta. Na hora que eu lhe perguntei, já não era mais 10h41. Era 10h41 em alguma coisa de segundo. 10h41 em alguma coisa de milésimo. Então, embora você enxergue como 10h41 e você me respondeu como 10h41, porque para mim é o que faz sentido e para você é o que faz sentido, certo? O tempo é contínuo. Então é isso que eu sempre estou querendo dizer para vocês. Quando você diz 10h41, na verdade não é 10h41. Eu posso sempre dizer que é 10h41 em um segundo, em um milésimo, e etc, etc, etc. Ele sempre está sendo quebrado ali em frações menores, como qualquer dosagem numérica, qualquer aferição numérica que a gente faça. O que vai mudar é a precisão com que a gente, consegue aferir, e 2, faz sentido aferir. Então, embora quando você me respondeu 10h41, do ponto de vista... antes de tudo, obrigado, viu, Mirella? Do ponto de vista conceitual, a sua resposta ela não está precisa, porque não é 10h41, é 10h41 ponto alguma coisa. Do ponto de vista prático, do ponto de vista porque eu preciso, ela é informativa. Todo mundo entendeu? Porque uma grande dúvida que os alunos têm, mas professor, mas se eu estou no meu trabalho dizendo que a idade está em anos e eu só botar números fechados, 30 anos, 40 anos, isso é uma variável contínua? Continua sendo. Você que optou por descrevê-la assim, mas a idade é contínua. Né? Eu não tenho, por exemplo, 39 anos. Eu tenho 39 anos, estamos em março ainda, né? 10 meses, tantos dias, tantas horas, tantos minutos, tantos segundos, e assim vai. Depende apenas do ponto de corte que eu vou fazer. Eu vou pedir licença um minuto só para pedir uma coisa. Café, pelo amor de Deus, do Espírito Santo, cafezinho aqui pro tio. Pronto, voltando. Alguma dúvida do que é uma variável numérica contínua, gente? Não, professor. Não, professor. Perfeito. Aí a gente tem outro tipo de variável numérica que nós chamamos de discreta. E do ponto de vista prático, o que é uma variável numérica discreta? Ela é uma contagem. Tudo que você vê, tudo que você vir num trabalho que é colocado na forma de contagem, ela é uma variável discreta. Porque uma contagem, gente, você não conta meia coisa. Aí sim, uma contagem só admite valores inteiros. Né? Então, quantas gestações? Vamos lá que você esteja estudando alguma coisa que seja importante saber quantas gestações a pessoa tem. Ela não tem meia gestação. Né? Então, ela... Né, uma moça... Eu vi agora que tem eu vi uma notícia, eu não sei se é verdade, porque eu não fui ler a notícia, eu vi a manchete, que um homem lá na Austrália com método vão botar um feto na barriga do caba. Não sei se vocês viram isso. Que vai ter o primeiro homem. Pronto, acho que vamos ter o primeiro homem grávido na nossa... Eu vi isso, né? Eu não sei se a coisa vai... Vai botar no abdômen, como se fosse baseando-se em algumas gestações ectópicas que ficam ali implantadas no fígado e o bebê vai, tá entendendo? Mas acho que não deve ser nem ético, né? Porque para o bebê, eu acho que não é o mesmo ambiente para ele se desenvolver, com os hormônios, mas sei lá. Enfim, eu concordo com você, mas o Conselho de Ética da Coreia do Norte talvez discorde, tá entendendo? É isso que eu tô querendo dizer. Eu não sei qual país exatamente que isso vai acontecer, mas eu li que vai rolar num desses países que digamos assim, são mais liberais em experimentos científicos. É que nem um italiano que ele ia fazer, o médico era italiano, mas ele ia fazer um transplante de cabeça na China.
eu acho que ele não fez porque veio a pandemia, mas ele ia fazer um transplante de cabeça. Não me pergunte também qual é a lógica de um transplante de cabeça, né? Mas, na verdade, ele ia pegar a cabeça de alguém e transplantar num corpo de outra pessoa. Pensa na loucura. E ele ia fazer isso onde? Na China, que a China permitiu. Isso é fato. Né? Isso é uma notícia de fato, que ele ia fazer, que a China tinha permitido. Mas isso foi muito... Né? Eu me lembro de ter lido isso e ter até comentado em aula no final de 2019. Então, aí, óbvio, a pandemia foi-se, mas ia rolar esse transplante de cabeça. Já pensasse a loucura? Em vez de você precisar ir para academia, fazer dieta, você vai, não, faz assim, bota minha cabeça no corpo do Cauã Raymond e tá tudo certo. Eu já resolvi tudo e posso continuar. Aí você engorda Cauã Raymond e fala, agora me bota no corpo do, sei lá, do Brad Pitt e a gente vai ficando fit, comendo e curtindo, né? Porque a sensação gustativa e a sensação de prazer da comida e da bebida está no cérebro e na língua, né? Ia ser um pandemônio, mas existe, eu vi isso. Bom, mas percebam que contagem, gente, ela só pode ser um número inteiro. Então, toda vez que a variável que você está estudando, ela é uma contagem, nós chamamos isso de variável discreta, perfeito? E obviamente, muitas vezes não faz diferença nenhuma na análise final, às vezes faz, dependendo do que você está estudando. Então, um exemplo de variável discreta. Número de gestações. Então, uma mulher, ela não... Vocês depois vão ouvir a gravação disso e vão entender, né? Essa palavra meio para cá, quando vocês vão ouvir a gravação que eu vou mandar. Então, ela não fica meio grávida, tá certo? Ela tá engravidou uma vez, ou duas, ou três, ou nenhuma, e assim sucessivamente. Número de hospitalizações. Então, você está pegando ali um trabalho qualquer, você quer saber quantas vezes um paciente, especificamente, ou um grupo, tanto faz, depende do que você está estudando, se hospitalizou. Ninguém ficou meio hospitalizado, né? Obviamente, você vai definir o que é hospitalização para você, o critério que você vai definir para considerar a hospitalização, mas a partir do momento que você definiu aquele critério, ou o paciente se hospitalizou ou não. Né? Não tem meio hospitalizado, meio internado. Né? Ou ele está internado ou ele não está internado. Então, perceba que, embora é um número também, né, você não vai. É um tipo de contagem, é um tipo de número que é uma contagem que não admite valores decimais. Né? Eu não consigo contar meia hospitalização, meia gestação, né, meia ida ao pronto-socorro, e assim sucessivamente. Tá? Então, isso é importante. Então, vocês vão reconhecer uma variável discreta toda vez que é uma contagem. Tá? Então, isso é importante saber diferenciar. Não porque vai fazer diferença na hora de você fazer uma análise geral estatística, mas dependendo do que você quer com o seu trabalho, faz diferença, às vezes, quando você vai fazer uma análise mais complexa. Uma análise para variável discreta, às vezes, ela pode requerer uma ou outra coisa. Alguma dúvida? Não, professor, tranquilo. Perfeito. Só um minutinho. Eu nunca tenho slide dessas aulas, viu, gente? Eu sempre tava elas no quadro. Então, aqui também não vai ser muito diferente, não. Pronto. Uma variável, ela vai ser categórica. Deixa eu mudar aqui para o verde escuro. Ela vai ser categórica. Se, como eu disse para vocês, ela atribuir, né, uma categoria que eu vou chamar aqui genericamente de qualidade, né? Muitas vezes alguns falam variáveis qualitativas. Então, eu vou qualificar o indivíduo, ou enfim, a amostra, a observação. Vocês vão ver muito eu falar em indivíduo, porque eu vou sempre dar exemplo de pesquisa clínica com pacientes, mas se você estiver falando
de uma bactéria, se você está falando de uma placa de PET, de um tubo de sangue, né? Aquela observação você vai dar uma qualidade para ela. Né? Aí a primeira variável categórica importante que a gente tem que lembrar, assim, que ela é importante, assim, uma das maiores armas estatísticas que a gente tem é quando a gente trabalha com variáveis categóricas ditas binárias. O que é uma variável categórica binária? É aquela que admite apenas duas categorias, que geralmente são opostas em entendimento, ou seja, você só tem duas possibilidades e geralmente essas possibilidades, eu vou dizer assim, elas são opostas. Né? Ou a pessoa está em uma ou a pessoa está em outra. Ela não pode estar em uma terceira categoria, senão não seria binária. Tá? Então, um exemplo bem clássico de uma variável binária. Sexo biológico. Masculino ou feminino. Tá? O oposto aqui é no sentido de ou a pessoa tá, você vai classificá-la como do sexo masculino ou você vai classificá-la do sexo feminino, né? Usando critérios biológicos. Tá? É diferente de gênero, é diferente de sexo no sentido social e assim vai. Mas no sentido biológico, o indivíduo é XX ou é XY e aí você vai classificá-lo de acordo com isso. Outro exemplo, que eu vou colocar aqui, uso de anticoncepcional. Aí eu quero que trabalhar, por exemplo, esse exemplo de uso de anticoncepcional simplesmente no conceito sim, não. Então, boto lá apenas que é um sim ou não. Então, vou lá, estou trabalhando, obviamente, com uma população feminina e quero saber se a população feminina usa anticoncepcional. Se eu trabalhar essa variável apenas sim ou não, sem entrar no mérito da dose de nada, ou quantos, etc., ela é binária, porque ou a mulher está usando algum anticoncepcional, ou ela não está usando nenhum anticoncepcional. E aí você pode, né, tudo que é binário, então, por exemplo, tem HIV. Aí você vai lá, sim ou não, ou o paciente é portador de HIV ou ele não é. Né? Então, você vai classificando o paciente nessas duas categorias que, em geral, são opostas. Ou ele pertence a uma ou a outra. Ele não pode pertencer a nenhuma. Claro, nem todo paciente você vai ter essa informação, e aí aqueles que não têm, é um dado omisso, é outra coisa. Ou ele é um ou ele é outra, mas você não sabe exatamente daquele específico qual é, aí você vai deixar em branco, não vai classificar, ele não vai ter classificação, e aí nas estatísticas vai ser, obviamente, ajustado. Perfeito? Alguma dúvida? Então, por exemplo, outro aqui. Diabetes, sim ou não? Aí você vai lá e vai classificar o paciente se ele tem diabetes sim ou diabetes não. Aí você vai dizer qual critério você vai utilizar, se vai ser uma glicemia de jejum, se está usando. Mas ele vai cair em uma dessas, ou ele é diabético, ou ele não é diabético. Não existe o meio termo da história, tá? Eu sempre falo isso. E percebam que até no software, na hora que você faz a planilha, você pode até dizer assim, o não eu vou chamar de 0, o sim eu vou chamar de 1, porque alguns softwares estatísticos analisam com essas codificações, mas essa codificação numérica, ela não tem valor matemático. É meramente para o software entender que são coisas diferentes, porque alguns softwares não entendem o texto. É a palavra sim ou a palavra não. Mas não tem valor matemático. Né? Se eu somar um sim com um não, não vira sim. Eu não consigo somar sim mais não. Né? Sim mais não vai dar talvez. Né? Não existe matemática com letras. Né? Existe apenas com letras quando elas representam números que eu não sei o que são, né? Que aí você bota aquele X, aqueles Y, mas aquilo no final da história está representando um valor numérico desconhecido. Alguma dúvida aqui? Não, professor, não. Perfeito. Duas ou de boas? De boas. De boas, maravilha. Outro tipo de variável categórica, certo? É importante você saber reconhecer,
é uma variável categórica. Vou pegar aqui do verdinho. Nominal. Nominal. Nominal é quando ela apresenta um número infinito de categorias geralmente mais que 2 categorias, e que não tem relação entre elas, ou seja, sem relação específica entre elas. Você pode até ter uma nominal que representa 2 categorias, apenas com 2 categorias, mas desde que elas não sejam opostas, isso é uma variável nominal. Então, por exemplo, se num trabalho eu perguntar raça, aí está lá branco, negro, pardo, amarelo, enfim, depende de como você vai colocar várias categorias, que aí você vai botando, classificando as pessoas nessas categorias, mas não tem nenhuma relação específica, uma é maior que a outra, ou não. Você pode não ser branco, não obrigatoriamente você vai ser negro, você pode ser amarelo, depende, obviamente, né, da quantidade de opções. Religião. Você pode tratar, por exemplo, religião como binário, cristão ou não cristão, pronto. Mas você pode botar cristão, agnóstico, judeu, hindu, muçulmano, assim vai, né? São categorias que elas não são necessariamente opostas, e você pode ter um número infinito de possibilidades de categorias, a depender do que você quer estudar. Vamos supor que time que torce. Aí você bota lá Flamengo, Corinthians. Aí o cara é do Palmeiras, né? Ele não vai marcar nada, porque você só deu a opção da pessoa escolher Flamengo ou Corinthians. O cara é palmeirense, ele não vai marcar nada. Para você vai ser um dado omisso. Mas Flamengo e Corinthians não é necessariamente uma coisa binária, porque o fato de você não torcer para o Flamengo não implica que você torça para o Corinthians, né? Você pode não torcer para coisa nenhuma, inclusive. Então, você que foi falho, às vezes, no seu questionário de não botar uma terceira categoria, que é nenhum deles, que é onde provavelmente o paciente, o entrevistado, estaria se enquadrando. Tá? Então, quando a gente fala uma variável categórica nominal, é uma que apresenta mais de 2 categorias, mas que não tem relação entre elas. Perfeito? Então, tanto faz. Qual a sua cor preferida? Rosa, amarela? Se isso for importante porque você está estudando, né? Obviamente, rosa, amarela, verde, aí você bota lá azul e a pessoa vai marcar, e não quer dizer que quem não gosta de azul obrigatoriamente tem que gostar de vermelho, né? A não ser que você coloque das abaixo, qual a sua cor preferida, azul ou vermelho? Aí você está botando uma binária, porque você está dizendo das abaixo, aí está botando só 2, mas está condicionando que ele tem que escolher uma delas, vira algo binário. Mas depende, né, de como você vai tratar isso no seu questionário e na sua análise. Se eu perguntar aqui a vocês, qual a disciplina mais legal do P4? Aí botar lá todas as disciplinas do P4. Alguém vai marcar SEMI, alguém vai marcar BTC, alguém vai marcar exames, alguém talvez marque, meu Deus, farmacologia, não, farmacologia é P3, né? Exames, BTC, MHB4, outros marquem MH4, e assim vai. Vocês vão ter a liberdade de marcar. E não quer dizer que quem gosta de preferiu marcar BTC necessariamente não obriga, se não marca o BTC tem que marcar outro, e assim sucessivamente. Alguma dúvida? Não. Ô, Não. professor, Eu. no caso, Só pra Paloma. Paloma, perfeito. Professor, se, por exemplo, quando a gente estiver descrevendo no trabalho, no caso, se for binária nominal, a gente teria que escrever dizendo que é uma binária do tipo nominal? Ou basta dizer que é Não existe binária? nominal e binária, né? Porque a binária... Nessas situações que o professor explicou agora. Não, na prática fica claro
muitas vezes, que você, a não ser que você ache necessário deixar claro, né, uma coisa que é binária é entendido como binária, uma coisa que é... Mas se você, assim, botar duas categorias, mas que para você elas não são opostas, e você vai tratá-las como nominal, você pode dizer, vou inventar aqui, a variável cor, embora só foi ofertado a opção de azul e vermelho, ela vai ser tratada como uma variável nominal. Pode, não tem nenhum problema. Entendi, obrigada. Obviamente, existe essa possibilidade? Existe, mas, né, se seu trabalho for bem feito, você for uma pessoa de bom senso, você não vai usar isso. Né? Não faz sentido usar isso. Né? Ou você trata como binário, ou você bota uma terceira categoria, nenhuma delas. Né? E aí trata como uma nominal específica. E existe uma terceira variante de variável categórica, que é a ordinal. Essa é importante que seja... Porque isso aqui a gente às vezes analisa de forma diferente. Então, o que é uma variável ordinal? A variável ordinal é uma variável que ela é categórica, que ela admite categorias. Pode ser 2, 3 ou 4 ou 5. Mas, como eu digo, quando a gente tem duas, em geral, você vai tratar com binária e vida que segue. Né? E que essas categorias têm uma certa relação, isso que é importante, hierárquica. E existe uma certa ordem de uma categoria de menor, aí eu vou chamar aqui entre aspas, de menor poder, que nem sempre é um valor, né, uma categoria, para uma categoria de maior poder. Esse maior poder vocês entendam como mais um significado. Então, um exemplo para vocês entenderem, que eu vou colocar aqui. Estadiamento de câncer. Então, vou botar aqui estadiamento de câncer de pulmão. Nós temos 4 categorias. O paciente ele pode ser estadio 1, 2, eu não vou nem quebrar em 2A, estou só no geral, 3 ou 4. Isso são categorias, isso não são números, né? O estadio é 1, é uma classificação. O estadio é 2, o estadio é 3 ou o estadio é 4. Você vai botar lá o paciente em uma dessas 4 categorias e fica claro que existe uma certa ordem, que nesse caso de poder é de prognóstico. Né? Uma certa ordem de gravidade nesse caso. Esse poder, leia-se gravidade nesse caso. Né? Um paciente que se enquadra aqui no estádio 1, ele obviamente entende que ele tem uma doença de menor extensão, na verdade, acho que até o termo correto para estadiamento seria extensão, né? Uma doença de menor extensão do que quem está aqui na categoria 4. Então, são 4 categorias, mas que existe uma relação hierárquica entre elas. Perfeito? Não é tipo subtipo histológico. Se eu botasse aqui câncer de pulmão, adenocarcinoma de grandes células, pequenas células, linfoma, são categorias nominais, não existe necessariamente uma hierarquia definitiva entre elas. Mas quando eu estou falando em estadiamento de um câncer de pulmão, existe uma relação hierárquica nisso aqui, tá? Que é compreensível para todos nós. Embora você não saiba exatamente, um cara do 4x3 não obrigatoriamente é mais grave do que um cara do 3x2, assim vai. Mas existe uma certa gradação, né? Outro exemplo, mas se em vez de usar o número do estadiamento, eu usar os nomes, por exemplo, o câncer está em loco, ou ele está contínuo na musculatura, ou ele já está metastático, isso conta igualmente? Sim, não existe uma gradação para isso, se ele está em loco. Né? Funciona igual os números, né? Aí é só a forma como você optou digamos assim, chamar, né? De nomear, mas de gravar ou de relatar.
Mas a relação ela é a mesma. Se ele está em loco, ele é menos extenso do que se ele pegou, por exemplo, a musculatura, e é menos extenso do que se ele pegou a parede torácica. Então, existe uma certa... E ele não pode cair, né? E é uma coisa importante. Se ele está em loco, ele não pode estar no resto. Se ele pegou a parede torácica, ele não é em loco, né? Então, ele não pode estar em duas categorias ao mesmo tempo. Perfeito? Outro exemplo aqui, qualquer coisa que você trabalhe como intervalo de classe. Então, se você optar por trabalhar alguma coisa como intervalo de classe, então vou dar um exemplo, faixa etária. Você não quer mais agora usar a idade em si. Você vai trabalhar com faixas etárias. Então, se você vai trabalhar com faixa etária, você vai pegar a idade do paciente e vai botar ele naquele balaio. Então, vamos supor, de 18 a 25 anos, de 26 a 35 anos. São categorias, porque você está botando agora uma categoria, esse paciente está nessa faixa etária, não é mais um número, né? Uma faixa etária, vamos supor, de 18 a 25 anos. Você pegou a idade do paciente, tem 23 anos, ele vai cair naquele balaio, naquele saco de 18 a 25 anos. Mas existe um poder que, nesse caso, é um poder, nesse caso, de senescência, né? Quando você trabalha em faixas etárias, as faixas etárias elas vão aumentando de acordo com o tempo de vida. Então, existe uma hierarquia. Uma pessoa que está lá na faixa etária final, ela obviamente é mais velha do que as pessoas que estão na faixa etária inicial, né? Existe uma certa hierarquia. Então, qualquer coisa que você queira trabalhar com intervalo de classe. Então, perceba que eu posso sempre transformar uma variável numérica, se eu quiser, se eu achar válido por algum motivo. Uma variável numérica, ela pode ser transformada numa variável ordinal, usando intervalos de classe, se assim eu achar relevante. Depende do que você quer estudar, né? Depende de como você quer estudar e como faz sentido no seu trabalho, tá? Mas você pode trabalhar faixa etária, faixa de renda, né? Então, vou botar aqui faixa de renda. Você pode trabalhar, por exemplo, com a renda da pessoa em valor mesmo. A pessoa diz lá, eu ganho 2 mil por mês. Você botar lá 2 mil, ou botar entre 1 a 5 salários mínimos, menos de um salário mínimo, 5 a 10 salários mínimos, e assim sucessivamente, né? Só botar aqui faixa de renda. Sai, diabo. Pronto. Alguma dúvida? Não, professor. Acho que não, professor. Perfeito. Por incrível que pareça, ainda tem gente que faz trabalho e publica e que não sabe diferenciar isso, certo? Então, assim, é o mínimo que a gente espera de vocês saibam ler e interpretar é isso que a gente quer, né? Ninguém aqui precisa saber fazer pesquisa. A pessoa pode nunca fazer uma pesquisa na vida, mas vocês vão ser consumidores de pesquisa, então tem que ter uma visão crítica, né? Quando olham uma pesquisa, para não ficar igual essa galera que fica lendo um trabalho ruminando que tudo é bom, tudo ruim, mas não sabe ver os detalhes. Óbvio que a gente daqui espera que vocês tenham um conhecimento básico, claro, né? Também como generalistas e como não pesquisadores, detalhes muito aprofundados de metodologia é impossível, mas que vocês tenham pelo menos uma leitura crítica de um trabalho científico, coisa que muita gente não tem, né? E aí sai disseminando que coisa é boa, coisa é ruim, coisa funciona sem ter uma leitura crítica, né? Bom, e por fim, para eu mostrar mais outras coisinhas, mas existe uma variável que eu gosto sempre de classificar lá à parte, que é uma variável mista, que é uma variável específica quando você tem um tipo de trabalho, que é um trabalho que a gente chama, que você vai fazer uma análise de sobrevida. Então, na nossa área, isso é muito, muito presente quando eu faço análise de sobrevida, tá certo? E ela é mista por quê? Porque no final eu vou analisá-la sob duas óticas.
eu já vou ensinar como vocês vão reconhecer ela em qualquer trabalho. Então, a análise, e ela é chamada presente em estudos de sobrevida, porque estudos de sobrevida são classicamente feitos para ver mortalidade, mas que ela pode ser vista não só mortalidade, como qualquer outra coisa. Então, veja só, ela é mista porque ela vai ter um componente binário, que geralmente vai ser se acontecer um evento. Então, você vai descrever se esse evento aconteceu, sim ou não. Então, vamos supor, morte. O cara morreu ou ele vai estar vivo, certo? Então, existe um componente binário, mas também você vai analisar ao mesmo tempo um componente contínuo, que é o tempo. Então, não estou mais interessado apenas em saber se o evento aconteceu, mas eu quero também saber o tempo que durou até o evento acontecer naqueles que o evento ocorreu. Então, por exemplo, é um trabalho que eu quero saber não só se as pessoas morreram mais ou menos com determinada intervenção, mas quanto tempo elas viveram mais ou menos. Ou para uma doença. Em câncer, por exemplo, isso é muito comum. Sobrevida livre de progressão, sobrevida global. Então, qual o tempo que demorou para uma doença progredir, para uma doença recair, e assim sucessivamente. Então, eu vou ter, né? Todo paciente, por exemplo, eu comecei um esquema quimioterápico, depois eu vou acompanhar, e aí eu vou, né, classificar se o paciente recaiu ou não, perfeito? Isso é um ponto. E em ele tendo recaído, eu vou classificar o tempo até essa recaída. Ele recaiu em 3 meses, recaiu em 7. Então, é uma análise conjunta que eu vou fazer. Não me interessa apenas se recaiu ou não, mas me interessa também o tempo que cada um durou para recair e, em não recaindo, o tempo que eu fiquei acompanhando essa pessoa. Né? Porque, um exemplo prático, uma pessoa, comecei o estudo hoje, fiz a quimioterapia. 3 meses depois, um paciente, eu perco o contato. Joia? Sumiu. Desapareceu do mapa. Não sei mais da vida daquela pessoa. Eu perdi o contato, ela sumiu, se mudou, sabe Deus para onde foi, pegou ar, não quer mais participar do estudo. Mas eu sei que pelo menos ela viveu até 3 meses. Eu não posso jurar que ela está morta. Né? Outra coisa, uma hora eu tenho que parar o estudo. Então, ao terminar o estudo, eu sei as pessoas que morreram ou progrediram. Então, eu vou usar a progressão para ficar mais fácil. E sei que até o final do estudo, todo mundo que chegou ao fim do estudo não progrediu, mas ela pode progredir no outro dia que eu terminar o estudo. Mas eu vou analisar até aquele dia o tempo X que ela ficou sem progredir. Então, essa análise é uma análise toda específica, chama-se análise sobrevida, e essa variável é classificada como mista. E vocês vão achá-la, que em geral ela vai vir sempre com a descrição muito clássica, que é tempo até aí o que acontecer, tá? Então, por exemplo, se vocês virem lá, tempo até morte, tempo até recaída, tempo até nova hospitalização, tempo até gestação, tempo até progressão, depende do que você está estudando, mas você perceba que é tempo até, não é só o tempo, é tempo até acontecer ou não acontecer, mas na verdade você só consegue dar certeza dos que aconteceram, certo? Então, essa é uma variável mista. Ela tem um componente binário, já respondo, que é se o evento ocorre ou não, e ela tem um componente de tempo, que é o tempo que aconteceu até, é o tempo decorrido até o evento acontecer. Pode perguntar. Raquel aqui. Certo. No caso, tá, essa daí, por exemplo, tá, eu vou analisar o tempo de sobrevida. Aí, nesse exemplo que você deu, que essa paciente aí, eu perdi segmento 2, 3 meses. Aí, no caso, eu vou incluir ela nos meus dados, na minha análise, porque aí eu não sei, né? Você vai incluir ela até onde você acompanhou ela. Aí existe uma técnica estatística para isso. Né? Que aí está num pacote, um combo muito grande, chamado análise de sobrevida. Né? Então, você tem toda uma técnica estatística para você considerar o tempo que você tem certeza que você acompanhou essa pessoa sem ela desenvolver o evento.
Perfeito? Então, você vai analisar sim, mas, obviamente, isso vai ter que estar no seu projeto estatístico de como você vai fazer isso, né? E aí, obviamente, se você entender que você quer fazer uma análise sobrevida, você vai fazer técnicas estatísticas específicas para isso, certo? Entendi, obrigada. Não por isso. Então, só para vocês verem, né? Eu sempre gosto de terminar. Alguma dúvida numa variável mista? Ô, professor, ela só está muito. Paloma, de novo. Ela Certo. só está muito ligada a essa questão da sobrevida, ou eu, por exemplo, eu estou fazendo, inclusive até para o meu TCC, eu estou fazendo análise entre dois tipos de cirurgia, duas abordagens. Então, ela entraria aí como se fosse binária. Aí, uma das Não, porque aí no categorias é o caso, tempo. nesse caso, a cirurgia, se aconteceu ou não, ela é na verdade, ela é o grupo, né? Na verdade, ela não é bem uma variável, ela é o grupo, mas certo. Aí, um dos pontos é o tipo de cirurgia, se foi essa abordagem ou essa outra abordagem, e o Certo. tempo de duração de cada cirurgia. Não, Aí, no caso, ela seria mista. não, porque na verdade, a variável é o tempo da duração da cirurgia. Nessa cirurgia, o tempo da duração, vamos supor, até nova cirurgia ou nova hospitalização. Na verdade, você vai ter uma variável, né? Se o paciente, quais são, se você puder dizer só para fins ilustrativos, as duas cirurgias possíveis? Gastrectomia vertical e bypass. Pronto, histerectomia vertical, é isso? Não, gastrectomia. Ah, perdão. Tá. Então, gastrectomia, vou botar aqui vertical. E a outra bypass. Então, você vai pegar o paciente e vai colocar em qual das duas ele fez, perfeito? Então, esse aqui é o ponto de partida. Né? Todo mundo vai ter que ter feito uma dessa. Aí você tem uma outra variável aqui que é o tempo de duração da cirurgia. Tá certo? Se durou. Aí você vai classificar isso em horas ou minutos em quê? Em horas. Pronto, então tempo em horas. Se o tempo começou aqui, o evento teria que estar aqui para você considerar ela uma variável mista, não antes. O antes não interessa. Interessa o depois. Se você não tem um desfecho para morte na cirurgia, quantidade de fio cirúrgico, alguma coisa desse tipo para acontecer ou não, isso aqui vai ser apenas uma variável numérica contínua, que muito provavelmente, quando você for analisar, o que você vai querer ver é a diferença de tempo entre esses dois grupos. Você não está vendo nada aqui no final disso, nesse momento específico. Né? Você não está vendo um desfecho que vai acontecer durante a cirurgia e o tempo para esse desfecho acontecer. Você está vendo apenas o tempo que durou a cirurgia, que veio antes. Na verdade, a minha linha de pesquisa é o tipo de cirurgia com a duração e possíveis redução de comorbidades. Qual delas teria um impacto menor? Eu entendi. Só que aí o que é que acontece? Você está vendo o tempo que durou a cirurgia, não o tempo que durou para desaparecer a comorbidade, que você não sabe. Você não está contando isso. Entendi. Tá entendendo? Você vai ter a cirurgia, o tempo que durou a cirurgia, e de alguma forma você vai analisar se houve ou não, em algum momento, talvez numa consulta de pós-operatório, talvez um ano depois, talvez independente, qualquer momento. Você sabe que a cirurgia veio antes, você não está vendo exatamente, você não vai estar anotando o tempo exato que você tem para ter reduzido, por exemplo, vou inventar aqui, diabetes. Sei lá exatamente o que é que você vai. Trombose. Você está vendo apenas se teve mais ou menos, você não está contando o tempo da cirurgia até a comorbidade. Você só está botando apenas o tempo cirúrgico. A não ser que seja uma comorbidade única, exclusiva, que aconteça no ato operatório. Aí tudo bem. Né? Mas aí é mais uma complicação. Né? Entendi. Então, no caso, ela seria apenas Numérica. quantitativa contínua, né? Exatamente. Entendi. Obrigada. Obrigado. Professor, O que eu mais, antes de tudo, desculpa, antes de você falar, deixa eu só voltar para. Foi Raquel, né? Antes falou, foi. Não, Não. eu que falei, Paloma. Paloma, desculpa, pronto.
Porque, Paloma, no final, como é que você vai analisar isso? Como é que está no seu planejamento estatístico? Isso é o X da questão. Então, professor, era Então, justamente. veja bem, eu não sei, eu vou pegar tudo isso, vou anotar, mas eu não sei o que fazer. Já está errado. Você, antes de começar a anotar qualquer coisa, você tem que saber o que você quer fazer com ela, como você vai analisá-la. E esse está o maior grande erro, não só de TCC, é que as pessoas escolhem os dados, mas não sabem o que fazer com eles, porque não tem um planejamento estatístico prévio. E o planejamento estatístico, e isso vai ser cobrado no trabalho, ele tem que vir antes de você coletar os dados. Você tem que saber o que você quer fazer com eles. Não ter eles e saber o que eu faço. Né? Existe até uma frase clássica de um estatístico famoso, mas assim, ele é famoso, mas eu não lembro o nome, porque eu não sou estatístico, mas que ele diz, torture os dados e eles confessam. Né? Se você pegar uma planilha de dados aleatória que ninguém sabe como foi coletada, né? A gente aqui vai trabalhar com a planilha de dados que ela é feita para ensino, né? Não são dados reais. Mas se você pegar uma planilha de dados aleatória e começar a fazer teste estatístico, eles vão dizer alguma coisa para você, mas o que eles vão dizer talvez não seja verdade. Então, esse é o X da questão, Paloma. A grande pergunta de $1 milhão é como você vai analisar isso? Faz sentido coletar isso desse jeito que você está coletando? Se a análise é essa ou essa? Isso tem que ser visto com o seu orientador, porque obviamente com quem o seu orientador delegar essa função, porque o planejamento estatístico tem que vir antes da coleta de dados e não depois. Né? Que aí você vai ter sempre uma análise enviesada. Depois que você enxerga, você sempre vai ser tendenciosa. E aí, eu sempre, quando algum aluno vem me perguntar, mas qual é o seu planejamento estatístico? A resposta é, bem, então, eu nem deixei você terminar, de repente cai a minha língua todinha aqui. Mas, pode terminar agora. Não, é justamente isso. Eu vou fazer essa análise. Eu vou fazer justamente o que o professor falou. Eu estou indo primeiro coletar esses dados. Na verdade, esses dados eles já estão computados desde 2014 para cá. Aí eu vou fazer primeiro a análise deles para poder definir esses outros pontos, que é justamente o que o senhor falou, entendeu? Mas está errado. Você tem que chegar para o seu professor e dizer, professor, como é que Isso. você quer que eu analise? Tá entendendo? Então, é isso que eu estou aguardando dele. O que eu quero é uma margem de tempo pós-cirúrgica, entendeu? Aí eu estou esperando dele, de 3 meses, 6 meses, 1 ano, vai depender do que ele me direcionar. Aí é que tá, Paloma, não. Você tem que cobrar dele antes de você começar a pegar qualquer dado, o que ele quer que você faça. Porque senão você vai fazer errado. Né? E aí aquela Então, história. eu estou esperando ele falar para eu poder fazer, entendeu? Não, eu entendi. Mas assim, pergunte antes de você pegar esses dados. Porque você já tem que saber o que fazer com eles. Embora eles estejam lá num banco de dados qualquer, já estejam coletados, o importante é que você, antes de olhar esses dados, antes de você ter acesso a esses dados, porque se eles já estão coletados desde 2014, você não vai mais mudar a forma como eles foram coletados. Qual é o pensamento de quando eles foram coletados, ou se não teve pensamento nenhum, qual é o pensamento no hoje de como eles vão ser trabalhados, para você começar a trabalhar os dados. Porque se você for para o seu orientador e por algum motivo disser, não sei, você vai pedir, então, se eu me faça um plano, discuta comigo, com o estatístico ou com quem for, um plano de análise para eu poder fazer. Se você for para o seu orientador e disser, não, veja aí o que você encontra, não vale de nada, porque você vai ficar ali brincando e aí alguma coisa você vai encontrar, e aí você vai achar que é a coisa mais relevante do planeta Terra, mas talvez a forma como você encontrar não seja adequada para a forma como os dados estão. E esse é um grande problema que a gente enfrenta na nossa forma de fazer trabalhos. Aí eu estou generalizando, estou falando da UFPB especificamente, é que as pessoas fazem os trabalhos, somente os trabalhos observacionais, aqueles que você já tem um banco de dados, né, sem o planejamento estatístico prévio do que você vai fazer com aquilo. E aí inviabiliza e torna tudo uma mera especulação. Por isso que é importante você discutir com o seu orientador bem direitinho mesmo. Depois de Paloma, né, eu interrompi alguém que ia perguntar para a gente entrar nessa discussão. Pode perguntar. Mirela, professor. No caso dessas duas cirurgias, isso seria uma variável binária ou nominal? Depende. Eu acho que, na verdade, isso é um critério de inclusão, não é uma variável.
especificamente, porque para entrar no trabalho, ou ele fez um ou ele fez outro. Né? Então, acaba sendo, na prática, um critério de inclusão, não é bem uma variável. Né? É uma condição obrigatória para estar lá. Né? No meu entendimento, certo? Então, ele não é binário necessariamente, é uma variável, mas assim, ele acaba sendo um critério de inclusão, mas ela é uma variável, aí, a partir do momento que isso é um critério de inclusão, ela acaba sendo binária, porque para entrar no seu trabalho, ou a pessoa fez uma bypass, ou a pessoa fez uma gastrectomia vertical. Entendi. Obrigada, professor. Não por isso. É um prazer. Por fim, gente, Professor, à vontade. Brenda aqui falando com o senhor. O senhor disse que uma das coisas que a gente tem é o gráfico, né, no final das contas. E aí eu queria saber se as variáveis, tipo, você tem... O senhor não tinha falado do gráfico? Gráfico? No começo. Então tá. Tem um certo gráfico, né, que a gente pode colocar as variáveis. Que você falou que um é o tempo e outro é... Não, sim, a variável mista, tá? Isso. Dentro do gráfico de sobrevida, da parte de sobrevida ainda que eu tô falando. Certo. Quando a gente for montar um gráfico sobre isso, tem alguma coisa que especifique se a gente tem que usar um intervalo para quantificar as coisas, ou se tem que ser um número propriamente dito em relação ao tempo? Não, tem que ser um número, tá? Você não consegue construir um gráfico de sobrevida com duas coisas categóricas, ou seja, porque uma coisa é se o paciente morreu ou não, vamos dar um exemplo, obrigatoriamente é categórico, mas você tem que ter o tempo. Se você tiver duas coisas categóricas, você não vai conseguir construir um gráfico. Você tem que ter o valor real do tempo. Que aí, se é em anos, em meses, em minutos, aí fica, obviamente, a depender do que você está estudando. Né? A doença que você está estudando, a condição que você está estudando. Mas você tem que ter o tempo. Entendi sua pergunta. Tem que ser o tempo mesmo. Tem que ser uma variável contínua. Tempo. Ok, obrigada. Alguma dúvida? Tudo certo. Pronto. E existe uma outra classificação, que aí você vê que a gente classificou as variáveis de acordo com a sua natureza, né? Mas existe outra classificação que ela só pode existir em trabalhos onde você queira ver alguma relação entre uma variável e outra, né? Que a gente pode chamar uma variável de independente. Aí tanto faz se ela é numérica ou categórica, aí já é uma classificação mais de relação, né? Uma variável independente. Também conhecida como variáveis de predição. E a variável dependente. Ou variável de resposta. Isso aqui a gente sempre costuma dizer que as variáveis que quando a gente for fazer, uma variável que vai estar no eixo X, e aqui é uma variável que vai estar no eixo Y, né? Mas entendam que eu só vou fazer essa classificação se o meu objetivo do trabalho é ver se alguma coisa causa outra, interfere em outra, né? E aí, eu não posso fazer isso com qualquer tipo de trabalho, mas a coisa que eu quero saber se é causa, eu vou chamar sempre de uma coisa independente, e a coisa que eu quero saber se aconteceu a consequência, eu vou chamar de variável dependente, ou o termo mais honesto, variável de resposta. Então, por exemplo, eu vou sempre usar um exemplo que para mim faz todo sentido. Eu quero saber se sexo biológico, eu sempre gosto de deixar aqui agora claro, ou a idade, porque definitivamente eu não manipulo isso, perfeito? Ou a pessoa nasceu, ela vai ter um tempo de vida, e a pessoa já nasce seu sexo biológico, então isso é uma coisa independente, eu não mexo, eu não consigo manipular isso aqui, certo? Isso é uma coisa que definitivamente vem antes de qualquer outra que eu queira estudar no geral, se isso está associado, por exemplo, a um maior risco de desenvolver infarto agudo do miocárdio. Então, dependendo do meu trabalho, se eu fizer algumas análises para analisar isso,
ter infarto agudo do miocárdio vai ser uma variável de resposta, ou seja, é o que eu quero saber se acontece e qual a chance disso acontecer, considerando essas variáveis que vão ser preditoras. Nesse caso, eu estou usando ser masculino ou feminino e a idade, porque são coisas fáceis da gente compreender, que em geral você já nasce com isso, e a não ser que você esteja fazendo algum estudo da vida embrionária, né? A partir do momento que você nasceu, você já tem um sexo biológico, você já tem um tempo de vida, isso vem antes de qualquer outra coisa que você desenvolva na vida adulta, por exemplo. Hoje, com 30 anos de idade, eu tenho uma idade que já vem desde que eu nasci, e tenho um sexo biológico que já vem desde antes que eu nasci. E eu quero saber se dá infarto agudo do miocárdio. Então, perceba que aqui eu já não estou classificando em número ou categoria, estou classificando apenas na relação entre elas, tá? Então, dependendo do que eu queira estudar, essa relação, ela pode, possa querer estudar essas relações, e aí isso eu vou chamar de variável de predição, aquelas variáveis que eu entendo que vão ser, na minha cabeça, fazendo uma coisa bem causa, e as variáveis dependentes, que é resposta, né? E aí é um termozinho para vocês guardarem. Alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Perfeito. Então, deixa eu fazer aqui uma coisa para vocês. Eu vou fazer aqui o stop share. Licença. Deixa eu só achar onde é que está. O que é que está aparecendo aí para vocês? Uma janela mal assombrada, né? É ela mesmo, professor. Pronto. Então, deixa eu só fazer aqui as gambiarras que eu preciso, que nesse primeiro momento não é importante para vocês, para mostrar para vocês uma coisinha aqui. Só um minutinho. A turma de vocês tem algum nome específico? 107. Então, 107. Espera aí. Depois eu vou ensinar vocês como fazer isso, tá? Por enquanto eu vou só mostrar. Não tem alguma coisa que foi que eu fiz de... Ah, tá. Pronto. Então, ó, percebam que aqui em cima apareceu um banco de dados que eu chamei genericamente de turma 107. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu botar só no mousezinho que é para chamar a atenção aqui. Pronto. Então, ó, apareceu turma 107. Perfeito? Vocês estão conseguindo enxergar? Tá aqui em azulzinho. Pronto. Enxergar sim, professor. Aí é um banco de dados fake que eu tenho aqui, mas que eu tenho algumas variáveis, tá? Deixa eu botar aqui só abrir para vocês olharem. Tá aqui meu banco de dados grande. Estão vendo? Sim. Pronto. Então, vamos lá. Tem uma variável aqui, que é a primeira que eu estou mostrando para vocês. Deixa eu botar agora só o pontinho, licença. Pontinho do mouse. Qual é essa primeira que vocês estão lendo aqui, que o mouse está batendo? Diabetes. Como é que ela está aí no meu banco de dados? Sim ou não? Sim, não. Não, sim. Não, sim, não, sim. Perfeito. Que tipo de variável é essa? Binária. Binária. Perfeito. Eu não... Porque é sim ou não. Não tem outra opção. Claro, quem eu não souber, não vai ter. Mas ou o cara é diabético, percebam que tem outros, ó, hipertenso. Não é o segundo? É. Como é que tá para vocês? Sim, não. Sim ou não? Perceba que ela é binária. Ou o cara é sim, ou ele é hipertenso, ou ele não é hipertenso. Perceba que, ó, existe alguns espaços em brancos, que esse indivíduo aqui, número 2, eu não soube, ele não marcou por algum motivo, eu não sei o que ele é,
ele fica como um dado omisso. Né? Ele não existe uma terceira classificação, meio hipertenso. Né? Eu não sei, por algum motivo, foi alguém que eu não anotei, esqueci. Isso é uma planilha fake, né? Ela não é uma planilha, não é um estudo real, é uma planilha que eu comprei para poder dar aula, né? Eu encomendei. Então, assim, eu posso mostrar à vontade, porque não é dado de estudo nenhum na prática, mas isso é um exemplo clássico de um dado omisso. Eu não sei o que aconteceu, eu vou deixar isso em branco. Aí, pronto, idade. Tá aqui, ó. Estão vendo? Dá para ver. Sim. Pronto. Idade aqui. Como é que vocês estão vendo? Números. Variado, né? Pronto. 60, 52. Nesse caso, está em anos, né? Óbvio, eu sei que está em anos, que eu anotei em anos, mas é sempre importante vocês, quando fizerem um banco de dados, vocês terem um local que eu tenho aqui, que é tipo um rótulozinho, um label, para dar uma ideia de se aquilo é em anos, é em meses, ou enfim, alguma coisa desse tipo. Perceba que mesmo eu optando em botar a idade em anos completos, isso não é uma variável discreta, porque isso não é uma contagem. Ela é contínua. Eu que optei de botar a idade de forma fechada para ficar mais fácil, mas a idade é tempo. Agora, tabagismo, como é que vocês estão vendo? Prévio, nunca ou atual? Perfeito. Aí, primeira pergunta, é uma variável numérica ou categórica? Até agora. Categórica. Perfeito. Quantas categorias tem? 3. 3. Muito bem. Aí vocês vão, tem mais 2 categorias, ó. Deixa eu agora fazer a terceira pergunta. E vocês acham que tem alguma relação hierárquica entre elas? Acho que não, professor. Eu acho que tem. Acho que sim, é. Eu acho que Vai depende piorando, do né? exercício que você Prévio, quer atual estudar, e né? nunca. Muito bem. Existe uma certa relação hierárquica, porque eu sei lhe dizer que quem está atualmente fumando, fumou mais do que quem já fumou e parou, que fumou um pouco mais do que quem nunca fumou. Embora eu não sei, se você me perguntar qual é a diferença específica, eu não consigo dizer isso. Eu consigo dizer apenas que existe um certo grau, né, de hierarquia. Né? Quem nunca fumou, definitivamente fumou menos do que quem já fumou, que já parou, que definitivamente fumou menos quem está fumando. Mas não existe, eu não consigo colocar isso de uma forma padronizada, mas eu consigo definir que existe uma certa hierarquia nisso aí. Então, isso é uma variável que eu vou tratar eventualmente como uma variável ordinal, tá certo? Ô, professor, mas assim, uma pessoa que já parou de fumar pode ter fumado mais do que quem está fumando agora, não? Isso não Eu ia tem falar, Muito relação, bem, não? até pode. Uma pessoa, mas você tem que analisar o contexto como grupo, né? Até pode ter uma pessoa aí no meio do caminho que, porventura, fuma mais do que quem está fumando. Mas como grupo, e só para vocês terem uma ideia aqui, cuidado para vocês não terem tontura, eu tenho 3.000 observações. Você acha que em 3.000 observações, quem me perguntou? Renan, Renan, se em 3.000 observações, por exemplo, por acaso, uma pessoa que já fumou mais que quem está fumando, vai mudar alguma coisa? Não, certo? Agora, claro, Renan, sua pergunta é válida porque você já está vendo um banco de dados pronto. Eu que vou definir o que é atual, nunca e prévio, eu que digo, no sentido, quando eu vou colher o dado, para saber se faz sentido a relação hierárquica ou não, tá certo? entendi. Né? Você vai definir quem é prévio, quem é atual. O atual, para você considerar como atual, tem que ter quanto de carga tabágica ou não. O nunca é fácil porque é uma palavra muito forte. Nunca é nunca. Mas o prévio é prévio, mas é quanto tempo que já parou para entrar para você aí, etc. Você vai definir isso antes. Mas existe uma relação hierárquica óbvia, nunca, prévio e atual. É muito óbvio para quem lê. Embora você possa fazer essas contestações, obviamente, quando eu começo o trabalho e defino que isso vai ser ordinal, eu também vou definir o que é cada categoria. Perfeito? Tranquilo. Compreendido? Ficou Pode sim. perguntar. Eu entendi o que você falou em relação à idade ser contínua,
Mas eu ainda fiquei com uma dúvida. Nesse caso que eu escolhi representar apenas por números inteiros, mesmo assim eu ainda não considero ela como discreta? Não, porque foi uma coisa que você escolheu, mas você muda a natureza do que é uma idade? Não muda, mas Não eu penso muda. assim. Mas aí não é o que você pensa, é o que Não, ela mas é. deixa eu tentar me Não, explicar. não, Porque às vezes. eu entendi o que você perguntou, né? O que você quer perguntar, né? Como eu só estou colocando números inteiros, se eu não considero ela como uma coisa discreta, não é isso que você quer perguntar? Porque assim, algumas variáveis, por exemplo, nominais, dependendo, ou eu entendi sua resposta errada no outro. Por exemplo, no sentido de Paloma, das duas cirurgias. Se eu considero aquilo como critério de inclusão, vai ser binário. Mas se não fosse, seria uma nominal, né? Porque é Mas uma cirurgia ou outra. Aí, na minha cabeça, eu sempre pensava em idade assim, sabe? De acordo com o que eu decidia representar. perfeito. E você não está errada quando você está falando de uma coisa qualitativa, porque é você que vai atribuir a qualidade àquilo. Perfeito? Uma coisa ela é qualitativa porque você atribuiu uma qualidade a ela. Então você pode entender que é binário ou não, porque você está interpretando a categoria daquele jeito. Alguma coisa é óbvia, né? Morto ou não, está muito claro, mas no global você tem que dizer se aquilo tem. Mas número você não muda a natureza do número. Né? A idade ela não vai deixar de ser contínua porque a gente quer que ela seja em anos. Ela vai continuar sendo tempo, né? E tempo é uma coisa contínua, quer eu queira, quer você não queira, né? O número a gente não consegue mudar a natureza deles, né? Há quem diga que a matemática é a linguagem de Deus, é a linguagem científica de Deus. Eu sou católico, só para vocês entenderem. Né? A gente não muda a natureza de um número. A gente pode até não mudar uma classificação. Eu posso dizer que uma coisa é binária, não é, de acordo, eu posso classificá-la de diversas formas. Mas eu não mudo a natureza de um número, certo? Então, eu entendi sua pergunta, mas para coisa numérica, isso a gente não muda, porque a gente não muda a natureza daquilo que ele é, né? E a idade, o que é a idade? É tempo desde que eu nasci, se a gente for transformar isso. E tempo desde que eu nasci é contínuo. Mesmo que você opte por botar ali por uma questão de entendimento. Aí é mais uma opção sua de entendimento. Você não muda a natureza de um número. Você pode até mudar a natureza de uma classificação. Né? Uma mesma coisa, quando é categórica, ela pode significar uma coisa ou outra, a depender de como você está vendo. Mas um número é um número. Então, a única variável que realmente ela é discreta é quando ela é uma contagem, porque só a contagem é algo que você não admite valores decimais em nenhuma situação. Você não conta meia coisa, né? Você não conta meia coisa, você só conta coisas inteiras, certo? Entendi. Obrigada. Perfeito? Aí aqui, ó, percebam, vou botar outra variável aqui para vocês me dizerem que tipo é. Aqui, ó. Essa aqui é glicemia, tá? Desculpa, na sigla é glicemia. Que variável é essa? Numérica contínua, né? Contínuo. Perfeito. Mesmo que eu trabalhasse, perceba que tem alguns decimais aqui, mas mesmo que eu trabalhasse ela com uma variável inteira, ela é contínua, porque a glicemia ela pode ser, né, depende da precisão da minha aferição. Aqui é hemoglobina glicada, e aí eu vou para a última, para escolaridade. Licença. Mas, no caso, os valores da glicemia, não seria assim, o menor seria menos pior do que o outro, não poderia ser ordinário, não? Se eu fosse avaliar isso, a gravidade? Não, porque ela é um número. Você não está classificando, você pode até transformar isso. Qualquer número é ordinário, né? Nesse aspecto. O 2 é maior do que o 1, o 3 é maior do que o 2. Mas esse é um número. Na hora que você está classificando como numérica, você está dizendo que as operações matemáticas elas são válidas. Agora, se você quiser transformar a glicemia em uma faixa de intervalo de classe, né? Pessoas com glicemia de 70 a 100, de 101 a... Aí você está transformando uma variável ordinal. Mas o número é um número. Ele não deixa de ser um número. Né? Vocês não podem mudar a natureza das coisas. É ordinário? É óbvio que é ordinário, mas todo número é ordinário. Não existe. O 101 é maior que o 100. O 100 é maior que o 99. O 99 é maior que o 98. Isso não vai mudar. É a matemática. Vocês não mudam a matemática. A gente não muda a matemática.
né? Agora, na hora que você diz que ela é numérica, você está dizendo que você vai trabalhar o número, o valor. Ela tem um valor numérico. Né? Esse valor. É que aqui eu estou botando uma planilha para vocês que tem a palavra, fica fácil, mas eu poderia botar aqui tabagismo, por exemplo, diabetes, botar o sim como 1 e o não como 0. Você olhar 1, 0, 0, 1, 0, 1, mas esse número não tem valor matemático, é só uma codificação que eu estou utilizando para o software entender. Essa é a grande sacada da história. Né? Aqui não, aqui é o número, a glicemia de 133 é porque eu dosei e está lá 133 miligramas por decilitro. Agora, vocês me perguntam, professor, mas eu poderia olhar isso? Claro, você poderia olhar isso e entender diferente, porque não foi você que fez. Aí, obviamente, quando você coloca lá quando eu for apresentar isso um trabalho, vai estar lá glicemia, miligrama por decilitro, sexo, sim ou não sei o quê. Na hora que você vai apresentar, né, você que no primeiro momento vai fazer sua tabela, você que tem que compreender o que você está fazendo. Né? Na hora de você transformar isso para o público, você obviamente tem que fazer eles compreendê-los o que você fez. São duas coisas diferentes. Você pode até, aí foi até a pergunta do Renan, você pode até usar essa planilha de dados aqui e Renan disse, mas tabagismo tem gente que fumou mais. Concordo plenamente com o Renan. Depende de como eu fiz a coleta. Então, aqui eu coloquei e chamei isso de atual, nunca e prévio, exatamente para todo mundo que lê entender que existe uma ordem aí. Existe uma certa hierarquia aí. Porque eu coletei e fiz desse jeito. Mas a pergunta de Renan faz sentido. Mas aí, obviamente, quando eu for passar isso numa planilha, né, vai estar claro ali, né, e vou deixar claro que existe uma hierarquia e isso é uma variável ordinal. Embora possa ter alguém que já fumou, que a carga tabágica, no geral, possa ter sido maior do que quem está fumando no momento. Aí depende também de como eu discriminei, né? E isso tem que estar muito claro, obviamente, no seu planejamento. Porque o grande problema da gente é que a gente quer ver uma planilha dessa e entender. Mas se a gente não tiver planejamento estatístico de como isso foi coletado, a gente às vezes não vai entender. Assim, a gente vai entender que isso é categórico, binário, que isso é numérico, mas a gente não entendeu o que a pessoa quis com isso. Que eu tenho que ter o projeto, a metodologia de como isso foi coletado, né, que vai estar lá no trabalho científico, que é uma parte que todo mundo pula, mas é aquela parte que todo mundo deveria ler, né? Todo mundo só quer ler o resultado e a conclusão. Mas o resultado e a conclusão, ela depende diretamente de como foi feita a metodologia, a coleta disso. E o grande problema é que ninguém sabe ler e interpretar adequadamente metodologia e análise estatística, se foi bem feito. As pessoas só querem ler o abstract e a conclusão. E, infelizmente, dá um monte de confusão isso, por falta de entendimento. Mas essa mesma planilha ela pode ter sido coletada de um estudo observacional, retrospectivo, ninguém sabe, porque, na verdade, é uma planilha aleatória. Mas, na hora que eu vou fazer o projeto de pesquisa, eu vou dizer, não, nós vamos começar a acompanhar hipertensão, na verdade, vai ser dado o diagnóstico, e aí sucessivamente. Mas respondendo a quem me perguntou da glicemia, o seu conceito está correto, né? Obviamente, existe uma ordem, não deixa de ser ordinal, mas eu classifico como numérica pelo simples fato que eu vou trabalhar o número mesmo, o valor numérico. Isso vai ser trabalhado matematicamente como um valor numérico. Certo? Ficou claro? Certinho. Pronto, o último para eu fazer a presença. Veja a escolaridade aqui, ó. Tem graduado, existem 4 opções. Sem escolaridade formal, primeiro grau e segundo grau. Tá? Que tipo de variável é essa? Categórica ordinal, né? Isso foi Renan, né? Eu já reconheci a voz. Foi. Alguém teria outra sugestão? Pode ser uma categórica nominal também? Pode. Depende, aí óbvio, na hora que eu for apresentar, de como eu trato o que é uma pessoa sem escolaridade formal, certo? Porque depende muito, está muito claro que primeiro grau, segundo grau e graduado, existe uma hierarquia, mas sem escolaridade formal significa o quê? Né? Então depende do que eu estou querendo com isso. Isso é uma coisa importante, tá? Depende do que eu estou querendo com isso.
Porque o sem escolaridade formal não tem uma classificação clássica. Então, depende de quem eu botei nesse grupo. Né? Então, nesse caso aqui, ela realmente é ordinal, porque o sem escolaridade formal ela foi entendida como alguém que nunca frequentou uma escola. Ponto. Então, se ela nunca frequentou a escola, ela nunca vai ter o primeiro grau, nem o segundo grau, nem o graduado. Ela está abaixo nesse conceito de frequentar a escola, mas ela pode ser muito mais letrada ou até entendida, né, no sentido de conhecimento do que um graduado. Mas o objetivo dessa variável, quando eu for descrever lá, é tempo formal de estudo. Então, quando eu falo tempo formal de estudo, o tempo formal de estudo, entende-se que um graduado tem um tempo formal maior do que quem tem o segundo grau, que tem um tempo formal maior do que tem o primeiro grau, do que quem não tem uma escolaridade formal. Mas é importante eu deixar isso claro, porque isso não é claro quando a gente lê, porque o sem escolaridade formal é uma coisa aleatória, assim, vaga, né? Eu tenho que conceituar isso para vocês entenderem se isso é ordinal ou não. Ficou compreendido? Ficou. Agora, Sim. se só tivesse primeiro, segundo grau e graduado, aí estava óbvio, né? O primeiro grau, o segundo grau, né? Mas na hora que eu botei uma coisa sem escolaridade formal, você só é graduado se tiver o segundo grau e só tem o segundo grau se tiver o primeiro. Então, está muito claro isso. Mas o sem escolaridade formal é uma coisa meio vaga. Então, eu tenho que conceituar isso para vocês. Perfeito? Professor, Eu. Brenda falando aqui com o senhor. À vontade. Mas, uma dúvida que eu fiquei. O senhor falou aqui na parte da escolaridade que nós tínhamos 4 categorias. Pelo fato das outras 3 serem claramente ordinais, a gente não poderia supor que todo mundo é não ordinal? Concordo com você. A ideia é essa, é você supor que é ordinal. Certo? Então, se eu não fizer nenhuma consideração específica, aí que eu digo, como pesquisador lá, diferente, é isso que a gente quer que seja suposto mesmo. Certo? Mas, volto a te dizer, pode ser que o sem escolaridade formal seja alguém seja uma categoria que eu não consegui definir, eu resolvi chamar assim, pode ser que seja alguém. Então, concordo com você, o supor podemos, e é isso mesmo que eu quero que vocês suponham quando vejam isso, né? Porque no global existe uma hierarquia óbvia aqui, mas no trabalho, na vida real, é importante não deixar essa dúvida. A gente não pode supor, né? Na verdade, agora quando você faz um trabalho, quando você faz a pesquisa, que você vai apresentar isso para o público, você tem que deixar isso claro. Perfeito? A gente não pode nunca deixar que as pessoas façam suposições. Tem que estar muito claro o que eu quero com isso. Mas, obviamente, com o banco de dados didático, eu estou aqui ensinando a vocês, na hora que eu mostro isso, eu quero que vocês suponham que é ordinal, como todo mundo supôs. Perfeito? Se por algum motivo isso não fosse ordinal, eu teria que, de alguma forma, deixar claro isso na hora lá de apresentar, por exemplo, uma tabela, alguma coisa com essa variável. Certo, obrigada. Perfeito, gente. Então, deixa eu só dar o stop share. Agora eu vou fazer a frequência, tá? Deixa eu fazer aqui licença. E aí, o que é que eu quero para hoje? Para hoje não, desculpa. Para terça. O grupo de vocês. E aí, vocês baixem o software, que é esse aqui. Depois eu vou ensinar vocês a usar. Deixa eu só fazer o share agora com a lista de frequência para a gente encerrar a aula. Cadê? E eu vou pedir que a pessoa que tiver fale, tá? Alisson. Presente, professor. Tá? Eu vou pedir, se vocês puderem, tá, gente? Só, abrirem a câmera. Eu, pelo menos dar uma olhada na carinha de vocês, né? Agora dá para eu tentar fazer isso na hora da chamada, só para, se puder, eu sei que nem sempre é fácil, mas se puder eu agradeço, só para eu ver a carinha. Eu vou até ligar a minha também, porque eu vou pedir para vocês abrirem, eu também vou abrir a minha, tá? Então, Alisson. Aqui, presente. Show de bola, já vi. Obrigado. Amanda. Presente.
Cadê, Amanda? Vai falando só para subir aqui para mim. Pode. Eu tô aqui, eu liguei a câmera também, tá me Não, vendo? é porque da forma como tá, só aparece 2 telinhas. Aí você vai falando até pronto, já vi. Perfeito. Obrigado. Andrei, Presente, professor. pronto. Pode ligar a câmera? Não estou conseguindo agora. Perfeito. Andresa Araújo. Andresa Araújo. Então, falta. Anthony. Anthony. Falta. Arthur. Oi, professor. Tô Show de aqui. bola, beleza. Valeu. Bianca. Professor, bom dia. Tô aqui. Pronto. Vai falando para chegar. Pronto. Já apareceu. Pronto. Show de bola, Bianca. Obrigado. Brenda. Aqui, professor. Aonde? Pronto, tá chegando. Perfeito. Tá? Bruno Matheus. Bruno. Falta. Bruno Leonardo. Aqui, professor. Show. Já apareceu. Valeu, Bruno. Daniele. Aqui, Fabinho, presente. Pronto, só fala mais um aí para Oi. Pronto. Tô aqui. Show de bola. Davi. Aqui, professor. Obrigado, Daniel. O obrigado já tá, viu? Já, eu não vou conseguir falar depois de todo mundo pelo tempo, mas entendam que ele já está incluso. Davi, desculpa, fala mais uma vez, Davi, só para tua Aqui, professor. Perfeito. Aqui. Já vi. Muito obrigado. Edgar. Presente. E sorridente ou só presente, Edgar? Vamos ver se está presente sorridente ou só. Pronto, Só sorridente. sorridente. Show de bola. Elton. Presente. Elton. Presente. Show. Aqui. Maravilha, acabei de ver. Obrigado, Elton. Emanuel. Emanuel. Não tá. Esdras. Aí, professor, presente. Show. Apareceu rápido, valeu. Fernanda Valeu. Monteiro. Fernanda Monteiro. Gilson. Presente, professor. Show, apareceu aqui. tranquilo, ok. Gustavo. Eu tô aqui. Gustavo. Apareceu. Não, Gustavo, cadê você? Gustavo tá com Gabriel Diniz, é isso mesmo? Eu tô... Não, Gabriel Diniz sou eu, professor. Ah, tá. Ah, tá, que é Gilson Gabriel, perdão. Então, Gustavo, nada. Harrison, não, Henrique, antes de tudo. Tô aqui, professor. Perfeito. Eu falei, Harrison. tá aqui. Harrison já apareceu, já falou. Perfeito. Ingrid. Aqui, professor. Maravilha. José Vigílio. Aqui, professor. Cadê? Dá mais um oi. Opa. Eba, apareceu. Show de bola. Larissa. Aqui, professor. Certo. Cadê? Vai subindo, dá mais só... Apareceu. Show de bola. Lucas. Lucas, no caso de Azevedo. Ah, Maria, tem 4 Lucas. Lucas de Azevedo. Lucas de Azevedo. Esse aí a gente não conhece, não, professor. Pronto, então beleza. Lucas Fernandes. Aqui, professor. Tô presente. Perfeito. Andrei. Show. Lucas Ribeiro. Tô aqui, professor. Presente. Apareceu, perfeito. Para você também. Lucas Santos. Aqui, professor. Tá aparecendo aí? Maravilha, aparecendo. Marcela. Presente. Vai aparecer. Pronto. Marcela eu já estou vendo aqui. Marcela já apareceu. Marcelo foi mais rápida. Agora, Marcelo lá. Fala mais uma vez, Marcela, para subir aqui a imagem. Presente. Pronto, show de bola. Maria Isabel. Presente. Perfeito. Deixa eu só subir mais uma vez. Show. Maria Isabel. Cadê você, Maria Isabel? Eu sei que você está aqui, eu só tô... Tô aqui.
Pronto, olha como é legal. Depois vocês vão ver isso na filmagem, como fica meio louco aqui para mim. Matheus Cavalcante, obrigado, Maria, apareceu. Matheus Cavalcante. Matheus Cavalcante. Matheus de Oliveira. Presente, professor. Tô sem câmera também. Tá. Não, só tô aparecendo seu nome aparecer aqui. Pode falar só mais uma vez? Presente, presente. Pronto, agora foi. Mirela? Mirela me perguntou Presente, já, mas professor. eu. Tô aqui. O Acioli está em sala, professor. Acho que ele está sem microfone. Mas a câmera dele estava ligada. Se a câmera dele tá ligado... Tá. Matheus Aciola apareceu aqui, realmente. Então, deixa eu botar. Gente, venham para aula com microfone, tá? Aula online sem microfone. De nada, Matheus. É a mesma coisa, tá? Se vocês forem chamados e o microfone não funcionar, é a mesma coisa para mim de não estar presente. Tá? Então, eu tô só avisando porque para vocês estarem atentos a isso. Otávio? Presente, professor. Bom dia. Bom dia, Otávio. Perfeito, já apareceu aqui. Paloma já falei, já sei. Presente. Presente, Então, aparece professor. aí, Paloma. A gente falou pronto, show de Tô bola. aqui, aberta já. Não, agora apareceu. Show de bola mesmo. Pedro Henrique. Presente, professor. Tá aparecendo aí? Apareceu, show de bola. Valeu. Pedro Leonardo. Professor, ele tá sem microfone aí. Ele ligou levantou a a mão aqui, já apareceu. Perfeito. Pedro Leonardo, pode baixar, vou clicar aqui, pronto. Pedro Leonardo. Rafael. Presente, professor. Aqui. Muito bem. Apareceu rápido. Raquel. Presente. Já falamos. Vai falando para aparecer aí, Raquel, para mim um pouquinho. Oi. Apareceu? Pronto, top das galáxias, né? Obviamente, você ontem já estava em evidência falando de Aquiles, mas agora, para registrar. Ravi. Obrigado. É Ravi ou Ravi? Só para eu chamar certinho. É, Ravi. Ravi, pronto. Perfeito. Rayane. Renan já pulou a fila. Aqui, já vi, Renan. Já apareceu aqui para mim. Rayane, nada. Então, Sabrina. Presente, professor. Top. Show, já apareceu também. Thomas, não, desculpa, Samara. Aqui, professor. Presente. Show de bola. Thomas. E Vaitsa. Também, eu já na aula do P2, eu lembro demais de perguntar se isso está correto. Vaitsa, pode me corrigir como é que a gente pronuncia seu nome? É Vaitsa. Vaitsa, pronto, não erro mais. Então, dei o play aqui, frequência gravada. Deixa eu dar o stop share. E é isso, gente. Então, eu vou converter essa aula, vai para o Google Classroom de vocês, e aí eu espero apenas que vocês me mandem os grupos, e aí eu vou colocar no Siga, porque esse eu acho que eu consigo colocar no Siga, e aí todo mundo consegue acessar, um videozinho também com a revisão sobre variáveis, ele é em inglês, infelizmente, mas é legal, um videozinho interessante. E é isso, foi um prazer, 12:05 de uma sexta-feira. Eu sei que ainda não é, mas está chegando o sextou para todos. Então, muito obrigado por tudo e até a próxima semana, se Deus quiser. Eu acho que a próxima semana sou eu de novo pelo tema. Vou perguntar ao André de certeza. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Tchau, prof. Bom final de semana. Bom dia, professor. Valeu, professor.